E aí, pessoal? Bem-vindos de volta ao Mundo Mistério. Hoje, vamos mergulhar em um tópico envolto em mistério, controvérsia e muita especulação. A ideia de que o Papa está conectado ao Anticristo. Ao longo da história, o conceito do Anticristo tem causado arrepios. Essa figura enigmática, frequentemente retratada como a personificação do mal, supostamente anuncia o fim dos tempos. E adivinhem só, o papado, com sua longa e complexa história, muitas vezes se viu envolvido nessa teia de profecias e paranoia. Então, preparem-se enquanto desvendamos os fios da história, religião e teorias da conspiração para descobrir a verdade por trás dessas afirmações. Antes de começarmos a dissecar a ligação entre o Papa e o Anticristo, precisamos entender quem ou o que o Anticristo realmente é. O termo Anticristo aparece algumas vezes na Bíblia, particularmente no Novo Testamento. É usado para descrever qualquer pessoa ou coisa que se oponha a Jesus Cristo e seus ensinamentos. Com o tempo, o Anticristo se transformou em uma espécie de figura assustadora, um símbolo do mal que tem sido usado para demonizar vários grupos e indivíduos ao longo da história. Então, como o Papa foi arrastado para essa confusão? Bem, essa é uma história para séculos, e é hora de cavar um pouco mais fundo. O papado, o cargo do Papa como chefe da Igreja Católica, tem uma história tão fascinante quanto complexa. Ao longo dos séculos, o papado tem sido alvo de inúmeras teorias da conspiração, algumas mais bizarras do que outras. Um tema recorrente é a ideia de que o Papa está secretamente trabalhando contra os verdadeiros ensinamentos do cristianismo. Essa desconfiança remonta aos primeiros dias da Igreja, com alguns grupos acusando o Papa de acumular muito poder e se desviar do caminho da retidão. Depois, temos a Reforma Protestante, uma mudança sísmica na história cristã que levou a uma separação da Igreja Católica. Reformadores como Martinho Lutero desafiaram abertamente a autoridade do Papa, acusando-o de corrupção e até mesmo ligando-o ao Anticristo. Com o tempo, essas acusações e suspeitas se entrelaçaram no tecido da cultura da conspiração, criando uma rica tapeçaria de intriga e especulação que continua a fascinar e assustar até hoje. Seção 4. Decodificando os símbolos. O Vigário de Cristo e a tiara papal. Um dos aspectos mais intrigantes da teoria do Papa como Anticristo é a maneira como ela se apega a símbolos e títulos específicos associados ao papado, distorcendo-os em evidências de uma agenda sinistra. Vamos dar uma olhada em dois exemplos principais: o título Vigário de Cristo e a icônica tiara papal. Os críticos argumentam que, ao afirmar representar Cristo na Terra, o Papa está essencialmente se colocando acima de Deus, um grande pecado no mundo do cristianismo. No entanto, a Igreja Católica interpreta esse título de maneira bem diferente. Para eles, o Papa é visto como um sucessor do apóstolo Pedro, que foi nomeado por Jesus como o pastor de seu rebanho. Depois, temos a tiara papal, aquela coroa elaborada de 3 camadas que instantaneamente grita governante poderoso. Os teóricos da conspiração frequentemente apontam para esse adorno como um símbolo da suposta ambição mundana e sede de poder do Papa. Então, esses símbolos são prova dos planos nefastos do Papa? Ou são simplesmente elementos incompreendidos de uma instituição complexa e antiga? Tudo depende de como você escolhe interpretá-los. Seção 5. Ecos modernos. Afirmações recentes e declarações públicas. Agora, vamos avançar para os dias atuais. A ideia do Papa ser o Anticristo pode parecer algo saído de um livro antigo e empoeirado, mas, acreditem ou não, ela ainda está viva e presente em certos círculos. Na verdade,
Eventos recentes e pronunciamentos do Papa Francisco reacenderam o debate, alimentando especulações e gerando controvérsia. Um exemplo é o foco do Papa em questões como mudança climática e justiça social. Embora muitos aplaudam seus esforços, alguns críticos os veem com suspeita, interpretando suas mensagens como um sinal de que ele está tentando inaugurar uma nova ordem mundial. É importante notar que essas interpretações não são baseadas em nenhuma evidência concreta ou doutrina oficial da Igreja. Elas frequentemente provêm de uma interpretação errônea dos eventos, uma desconfiança na autoridade e um desejo de encaixar os eventos atuais em narrativas pré-existentes. Seção 6. Desmascarando os mitos. Perspectivas teológicas e históricas. Até agora, exploramos as origens do mito do Anticristo, sua conexão com o papado e como ele continua a ressoar nos tempos modernos. Mas o que tudo isso significa? Existe alguma evidência real para apoiar a afirmação de que o Papa é o Anticristo? Bem, de uma perspectiva teológica e histórica, a resposta é um sonoro não. O Anticristo, como descrito na Bíblia, simplesmente não corresponde ao papel e aos ensinamentos do papado. O Papa, como chefe da Igreja Católica, é literalmente o vigário de Cristo, alguém que dedica sua vida a espalhar a palavra de Deus. É uma grande contradição, não diriam? Resumindo, a ideia do Papa ser o Anticristo é baseada em especulação, interpretações errôneas e uma leitura seletiva da história. É uma teoria que se desfaz sob escrutínio. Seção 7. Conclusão. Abraçando o pensamento crítico na era digital. Como vimos, a ideia do Papa ser o Anticristo é uma questão complexa e multifacetada, com raízes na história, religião e cultura da conspiração. Embora seja tentador se deixar levar pela intriga e pelo mistério, é crucial abordar tais afirmações com uma dose saudável de ceticismo e pensamento crítico. Na era da informação instantânea e das mídias sociais, é mais fácil do que nunca que a desinformação se espalhe como um incêndio. É por isso que é tão importante questionar o que lemos, ouvimos e vemos, especialmente quando se trata de afirmações sensacionalistas. Lembrem-se, conhecimento é poder, e a capacidade de pensar criticamente é nossa melhor defesa contra a disseminação da desinformação. Isso é tudo para o episódio de hoje do Mundo Mistério. Não se esqueçam de curtir, se inscrever e ativar o sininho de notificações para mais explorações do desconhecido. Até a próxima! Continuem curiosos!